E hoje eu vou falar mal deste filme lacroso, feminista, satanista, socialista, que é a Barbie. Mas antes que vocês perguntem, não, eu não fui assistir a Barbie. Fala, seus mal diagramados! Agosto começou com a imprensa da massa cheirosa notando que Tarcínico de Freitas não é tão moderado quanto eles tentavam acreditar. Após a morte de um policial militar na Vila Baiana, no Guarujá, ao menos 14 pessoas foram mortas pela rota no objetivo de encontrar o autor do disparo, que, vejam só vocês, já estava bem longe dali, escondido na zona sul de São Paulo. Mesmo que a operação tenha sido um desastre do ponto de vista técnico, o governador forasteiro comemorou a chacina e disse que transformar um bairro inteiro num campo de extermínio foi um baita sucesso, tipo Ai Se Eu Te Pego, tocando sem parar no verão da Croácia em 2013. Se deu certo com o eleitorado ávido por sangue, assustou uma ala da imprensa que já cotava o cara de areia mijada como candidato natural da direita para a presidência em 2026, gerando inclusive editorial do Estadão abismado com a crueldade do político. Um editorial no mínimo cínico, afinal quem poderia prever que um milico, ex-ministro do Jair e filiado ao partido do Edir Macedo, seria um cara que celebra mortes e quebra martelo de leilão como se fosse um símio enlouquecido. Estou louco. Estou louco. Impossível, não é mesmo, Big State? Além dessa lamentável situação no litoral sul de São Paulo, a semana também ficou marcada por uma visitinha que a Polícia Federal fez para tomar um café da manhã na casa de Carla Zambelli e do hacker de Araraquara, que são acusados de tentar prender o Xandão e comprovar a fraude nas eleições em apenas 72 horas. E nos últimos dias tivemos ainda Bolsonaro fica milionário com doações de Pix de patriotários e é acusado de receber pedras preciosas do garimpo ilegal. Ex-cortador de maconha no Paraguai, Xandão dá voto favorável à descriminalização das drogas. Flávio Dino não perdoa nem os amigos e faz piada maldosa com Alckmin. E machinhos em crise continuam a sofrer pelo sucesso do filme da Barbie. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Desde que saiu da presidência, Bolsonaro só reaparece nas manchetes para prestar depoimento na Polícia Federal quando é acusado de receber presentes que nem mesmo a Kim Kardashian ganhou do Kanye West e quando tá coçando o cu e cheirando na Flórida, né? O que resta para um desempregado inelegível é apenas isso e, lógico, viver de pequenos golpes para manter o padrão de vida, o que é um costume muito comum entre bolsonaristas. E o líder da seita não poderia ser diferente. E não é. Durante 2023, ele fez vaquinha para arrecadar Pix visando pagar multas que recebeu por andar sem máscara durante a pandemia. Entre outras patifarias, né? Arrecadou 17 milhões dos trouxas. Não pagou nenhuma multa e ainda investiu a grana na renda fixa, que tem rendido 5 mil reais por dia para que o Jair, de acordo com ele mesmo, coma um pastel com caldo de cana com a dona Micheque. Pastel recheado de picanha Agiu, eu acho, e drink de caldo de cana com conhaque Hennessy? Só se for, né, irmão? Mas se tem um vagabundo que mantém fontes de rendas absurdas mesmo não sendo herdeiro, é este senhor. Além da arrecadação dessa fortuna, ele ainda foi acusado por Jandira Fegali de receber pedras preciosas do garimpo ilegal, que nem sequer foram registradas durante sua passagem pela presidência. E-mails comunicados seguindo ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidos em Teófilo Otoni, ou seja, na campanha, em 26/10/2022, lá em Minas Gerais, na sua terra. E essas pedras nunca foram registradas. Se continuar investigando Bolsonaro, em breve descobriremos que o Luciano Hang é só o testa de ferro da Havan e que o verdadeiro dono não é a filha da Dilma, mas sim o muito bem-sucedido excrementíssimo, né, Matias?
A obsessão é a motivação irresistível para realizar um ato irracional. Na obsessão, as ideias são fixas e o indivíduo se concentra nelas, sem conseguir se livrar de tais pensamentos com facilidade. Sou especialista em vários nadas, mas posso dizer com garantia que Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, está sofrendo dessa condição mental em relação ao deputado federal maranhense Duarte Júnior, do PSB. Desde junho que o presuntinho pantaneiro tenta a todo custo chamar a atenção do galanzinho de esquerda. Durante as sessões da CPMI, ele faz questão de sentar tão próximo de Duarte que eu posso apostar que de vez em quando os dois joelhos se roçam. O que Abílio faz de forma deliberada, mas fingindo muito mal que foi um mero acaso. Nesta semana, novamente ele foi conferir se o tchuan-tchu de Duarte ainda exalava deliciosamente do cangote enquanto o deputado discursava, o que gerou um clima desagradável, já que a obsessão não é recíproca. Pela população, com os manifestantes, seria possível fazer. Senhor presidente, o senhor está vendo aí, né? Deputado Abílio, essa CPI não é lugar de brincadeira. Não, Vossa Excelência tá assim. Vossa Excelência tá ali botando um dedo atrás, já aparecia no vídeo que tá aqui aparecendo. O presidente da comissão precisou intervir e chamar a atenção de Abílio, que depois vai pagar um almoço para Arthur Maia no Vasto para novamente se livrar do Conselho de Ética, o que já virou hábito na relação dos dois. E mesmo que Maia tome eventualmente uma medida enérgica contra o colega, Abílio é claramente caso para tratamento com fármacos, psicoterapia ou amor correspondido. Obsessão não se cura com punição. Nesta semana, a CPI do MST retornou. E parece que um mês longe dos holofotes e das câmeras foi tempo demais para alguns parlamentares especializados não em legislar, mas em criar cortes viralizantes para lacrar no esgoto do TikTok. Ricardo Salles é um contumaz blogueirinho de CPI, mas não deveria ser. Não porque eu discordo dele, mas porque em todas as oportunidades toma invertidas de Sâmia Bonfim em seguida. Desta vez, quis crucificar o general Gonçalves Dias por ser um dos poucos milicos a não celebrar o golpe de 1964. O que, infelizmente, é uma exceção tão rara nas Forças Armadas quanto encontrar um tatu-bola da Caatinga fora do Brasil. A deputada paulista lembrou que esse mesmo movimento fechou o Congresso na época, o que, para qualquer parlamentar, deveria ser, no mínimo, indefensável. É a primeira vez que um militar não defende a importante ação de 1964. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. O senhor é um golpista, o senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. Se já não bastasse esse novo aceno à ditadura, outros congressistas levaram melancias à sessão para insinuar que Dias é verde só por fora, mas vermelho e comunista por dentro. Por favor, eu vou aceitar. Doutor, eu vou aceitar a orientação. Deputados, por favor. Por favor, deputados. Por favor, deputados. Uma cena com um grau de realismo fantástico que nem David Lynch seria capaz de nos proporcionar nas telonas. Ainda mais levando em conta que o personagem principal dessa pataquada é Éder Mauro, um descendente de indígenas anti-indígena que usa peruca, é delegado e fascista. Só o Brasil nos concede um ser naturalmente complexo assim. Todos os estados votam mal para o legislativo, é verdade. Mas embora o Espírito Santo tenha Fabiano Contarato, é também o único estado que elegeu 2 alucinados de alta performance, que no caso são Marcos Duval, o Manjarrola, e Magno Malta, que nunca aparece sóbrio em nenhuma sessão da CPMI do golpe. Vice-presidente da comissão, ele tem atuado por lá como se fosse um daqueles parentes que
estão há 2 décadas espalhando conspirações sobre o ataque às Torres Gêmeas e a explosão da usina de Fukushima, no Japão. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Aí, quando você rebate já sem paciência, a pessoa fica chateada porque acredita que deve ser respeitada mesmo quando espalha a maior jumentice que todos os presentes já ouviram em toda a vida. Foi o que Malta fez ao dizer que o invasor que derrubou o relógio no 8 de janeiro era infiltrado do MST com uma camisa do Bolsonaro. Trata-se de uma fake news já checada há quase um ano que o senador capixaba fez questão de repetir em plena comissão. E como no exemplo acima, Magno ficou ofendidinho quando Elisiane Gama apenas riu da história, o que fez o senador capixaba dizer que ela não é Ave Maria, mas é cheia de graça. Piadola inesperada que até me arrancou uma risadinha de leve. Uma camisa de Bolsonaro, derruba lá um relógio, tá preso do MST. 48, que estavam listados ali. O que tem aqui? É fake. Bom, quer a palavra eu te dou. Tome. Não, pode falar, pode falar. Eu posso falar se eu quiser. Não é Ave Maria não, mas cheia de graça, né? Mas o Magno queria o que, afinal? Já faz tempo que loucura desconexa de bolsominion ligofrênico tem que ser tratada na base do deboche. Não existe debate em cima de fanfic. Na pegada de provar que em maior ou menor grau todos os estados votam mal para o legislativo, precisamos falar sobre Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia. Fala, Matias. Mostra o vídeo da mãe dele. Não vou mostrar esse vídeo da mãe dele. Por que não? A gente mostrou uma vez na live e quase recebeu bloco, strike. Ossos de ofício. Quem quiser procura, mano. Não, eu não vou pôr aqui não. Rafa, a nossa editora, por favor, hein? Não ouse colocar esse vídeo, por favor. Matias, tá passando o zap pra ela? Pois é, o Pastor Isidório, mais uma figura peculiar do Congresso Brasileiro. O cara tem um histórico bastante original. O deputado é declaradamente ex-gay, sargento da PM, pastor e protagonista de um vídeo em que coloca a mão na tabaca da mãe e cheira, né? Esse vídeo que a gente não vai mostrar, que a gente não vai exibir aqui, né? Se quiser procurar, procura, como eu já falei, mas a sanidade não vai ficar muito boa. Ciente da própria condição, o pastor chegou a dizer que ele só se poderia debater com Jair, porque apenas um doido entende outro doido. E para deixar a história ainda mais complexa, Isidório não é bolsonarista, é lulista e já foi filiado ao PT e PDT. Não é por acaso que, mesmo sendo ex-PM, encenou uma performance de fazer inveja ao Zé Celso contra a flexibilização do armamento, em que deitou ensanguentado no chão da Câmara. Da nossa nação, o que será da nossa nação? Não é essa nação que queremos, porque nós não somos os Estados Unidos. Nós não somos os Estados Unidos. Sabendo da biografia desse senhor caótico, tenho certeza que vocês não se espantarão com a imagem a seguir, que traz simplesmente a esposa de Isidório montado no marido, como se ele fosse um jumento de carga. Pra filhinha e pra vovó, só não posso esquecer da minha aguinha pocotó. Abrir um microfone de podcast para o Nicolas Ferreira é ter a certeza de que ele conseguirá, sem grande esforço, dar declarações ainda mais assustadoras que as do médico Paulo Cusi. Em participação no canal Dois Irmãos, ele se meteu a comentar cultura pop, filosofia e neuroquímica. Tudo com aquele desempenho esperado do Chupetinha. Ressentido pelo sucesso das divas pop Anitta, Ludmilla e Pablo Vittar, que ainda conseguem lacrar e lucrar com mais êxito entre os jovens do que ele, o deputado criticou a sexualização e liberdades das três e se inspirou em Michel de Montaigne para finalizar a fala. Afinal, quem disse que o objetivo da vida é ser feliz? Nossa, o Pablo Vittar, olha só, ele tá quebrando estereótipos. Ludmilla fala. Nossa, a Anitta, olha como é que ela faz, ela rebola, ela fala que dá mesmo. Se ela ela dá pra quem que ela quiser, até um cachorro se quiser. E as pessoas olham uma coisa, nossa, dinheiro, fama, poder, ela é empresária, rica, milionária. Mas você não... E daí? Quem disse que o objetivo da sua vida é ser isso? Quem disse, inclusive, que o objetivo da sua vida é ser feliz? Tá aí, até concordo.
Quem foi que disse? Inclusive, desgosto dessas 3 cantoras, não pelos motivos elencados pelo Nicolas, mas porque eu não gosto de música feliz e prefiro ficar em casa trevoso ouvindo The Cure, Bauhaus e Lacrimosa e tomando bebidas que acelerem o dia do meu juízo final. Quem vai me julgar por não querer ser feliz? Ao comentar sobre a busca pelo prazer, falou sobre dopamina e uma geração que é escrava do prazer. Mas nesse tema, no entanto, usou um exemplo bastante específico e pouco cristão para explicar seu ponto de vista, concluindo a fala com a seguinte frase: se eu quiser dar para 10 caras, eu dou. Então a dopamina é algo compensatório. Então toda hora você vai ter que ter algo para ter prazer. Caso contrário, você não vai conseguir viver. Aí que tá o problema. Nós temos uma geração que são escravas do seu próprio desejo. Se eu tô afim de sair e dar para 10 caras, eu faço isso. Calma, Nicolas, nada contra, mas aproveite que você está interessado em filosofar e leia Lacan, que disse o seguinte: nossos atos falhos são atos bem-sucedidos. As palavras que tropeçam são palavras que confessam. Gosto do Flávio Dino porque ele é o tipo de presepeiro que não costuma perdoar nem os amigos do seu incorrigível hábito de debochar. E tá certo, aloprar bolsonarista é muito simples. É necessário novos desafios todos os dias para provar que é o maior humorista orgânico do Brasil na atualidade. Na intenção de experimentar essa abordagem de fogo amigo, acabou sobrando para Geraldo Alckmin ser alvo do bom humor do ministro da Justiça. O que é o correto? É preciso começar zoando o café com leite da turma, né? Governador por São Paulo durante 34 vezes, né? Uns 96 anos. O vice-presidente foi comparado a Fidel Castro por permanecer durante tanto tempo no poder do estado de São Paulo. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Lula! Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Serviu como crítica ao finado PSDB. Serviu como crítica à direita, que ignora o fato de certos grupos políticos dominarem determinadas regiões por décadas. E serve também para o Alckmin voltar a ter um pensamento recorrente na vida dele desde o ano passado. Andar com esses caras é bem mais animado que dar rolê com Zé Serra, Dória, Mara Gabrilli, etc. Uma das entrevistas mais icônicas do Zeca Pagodinho é aquela em que o cantor confessa que costuma ganhar no jogo do bicho e compartilhar os prêmios com os seus funcionários. Quando a repórter da Veja pergunta se o sambista é a favor da legalização do jogo do bicho, Zeca simplesmente responde que nem sabia que era ilegal. No Rio de Janeiro, principalmente, o jogo do bicho está tão entranhado na cultura do estado que eu acredito na sinceridade dessa declaração do artista. Ou se não, como vocês me explicariam, por exemplo, um bicheiro ir a uma delegacia reclamar que um grupo rival tomou os pontos do jogo do bicho que ele operava, enquanto aproveita a ocasião para delatar quem atentou contra a vida do próprio filho? Aconteceu nesta semana. Luiz Cabral de Waddington Neto, ligado ao grupo de Bernardo Belo, reclamou à polícia que bicheiros rivais estariam prometendo matar quem se recusasse a trabalhar para eles. Repare na tranquilidade de Luiz ao se referir à atividade como um trabalho que ele exerce há mais de 20 anos e, o melhor de tudo, confessar um crime em entrevista para um jornal da Rede Globo. Tenho certeza que foi preparada pelo pessoal do Adilcinho, tá? Que estão agora querendo tomar o ponto de bicho nosso aqui. O Adilcinho, o Rogério Andrade e o Vinícius Drummond. Tá? Os 3 se estipularam agora dono do local. Eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. Não dá para negar que esse sujeito é bastante destemido e desprendido para exigir uma reintegração de posse de ponto do jogo do bicho na delegacia. E se eu fosse Luiz, continuaria firme até o fim. Se bet é legalizado, tem que legalizar o jogo do bicho.
tudo é aposta, dinheiro e vício. Mas os bets apadrinhados por gente detestável como Cafu e Neymar nunca terão o charme de um jogo criado por brasileiros e que tem como garoto propaganda Zeca Pagodinho. Hipocrisia pura isso daí. Não assisti ao filme da Barbie e provavelmente nem vou, né? A não ser por razões misojólidas, como ver a Margot Robbie na tela por 2 horas. Ainda que não me diga a respeito, o filme não me incomoda em nada. Mesmo porque, pela minha idade, só sairia de casa para ver filme de boneco caso fosse um longa sobre o Falcon, Comandos em Ação, ou um novo live action do He-Man. Né? Até o Falcon tá aqui. Olha o meu Falcon aqui. O He-Man vocês lembram, né? Porque é aquele com Dolph Lundgren, é mais chato que cagar de japona, né? 2 semanas depois da estreia, tá cheio de hominho de fora incomodado com o sucesso da Barbie, que lidera as bilheterias desde que entrou em cartaz. E esse sucesso era previsível, até para um setorista do Juventude de Caxias, levando em conta o êxito histórico dessa boneca e o tamanho marketing em torno da obra de Greta Gerwig. Previsível para nós, mas não para 2 analistas de cultura pop do pânico que apostaram que Oppenheimer e Missão Impossível detonariam Barbie nas bilheterias. A realidade? No Brasil, o filme do monodente Tom Cruise perde até para Elementos e no ZEUA fica atrás de Mansão Mal Assombrada e do olavista Sound of Freedom. Monark e Cogos também estão indignados com Barbie. O podcaster comparou a personagem a Felipe Neto e diz que ambos fazem parte do mesmo grupo político, mesmo que a boneca sequer tenha título de eleitor, né? Não que o Monark tenha algum documento também. Porque tem certas coisas que é óbvia, Petri. O que, por exemplo? Por exemplo, quando o Felipe Neto defende uma política pública, você não vai ficar com o que tem a ver o Felipe Neto com a Barbie? Tem muita coisa a ver. O que, por exemplo? Porque é tudo o mesmo grupo político. Eu acho que eles estão começando a endoidar. Já o Cogos não assistiu, não gostou, mas resolveu, assim mesmo, fazer um vídeo de 1 hora baseado em sinopse de internet para detonar o filme. Só crítica cinematográfica de altíssima qualidade essas aí. E hoje eu vou falar mal deste filme lacroso, feminista, satanista, socialista, que é a Barbie. Mas antes que vocês perguntem, não, eu não fui assistir a Barbie. Durante a mesma semana em que ocorreu a chacina do Guarujá, aconteceu no STF sessão para decidir sobre a descriminalização do uso de drogas no Brasil. O que uma coisa tem a ver com a outra? Simples. 7 dos 14 mortos no Guarujá tinham passagem pela polícia, alguns por associação ao tráfico. Só que o Brasil é como aquele meme do Peter Griffin, no qual uma cartela de cor de pele define quem é traficante e quem é usuário. Se você for branco, tem o direito a portar uma quantidade 80% maior de maconha para a justiça te prender como traficante do que se você for de outra cor ou morar num CEP desvalorizado. Esse dado foi apontado por Xandão, que fez um voto contundente e didático sobre como o pobre, o preto e o pardo são as principais vítimas de uma guerra ineficiente às drogas que desde o governo Richard Nixon não trouxe vitórias para as instituições. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis, eu diria, quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para traficante. Qual naco? O jovem, preto, pardo, sem instrução. Nixon, num discurso famoso onde disse que o uso abusivo de drogas seria o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Então lançou a guerra às drogas, que todos sabemos, independentemente de posicionamento, todos sabemos que de 71 para cá, se fosse feito um ranking, quem ganhou a guerra às drogas, certamente não foram as autoridades públicas.
Mesmo que o ministro tenha sido estratégico na defesa à democracia nos últimos anos, esse posicionamento chega a surpreender sim, pois em 2016, quando ainda era ministro da Justiça do Temer, protagonizou a patética cena de cortar pés de maconha no Paraguai, o que lhe rendeu o simpático apelido de jardineiro paraguaio. Minhas e do governo federal, determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional. Aliás, baita desenvoltura do ministro com o facão, parece boia fria profissional. 7 anos depois, Alexandre de Moraes trocou o discurso de erradicar as drogas na América Latina para admitir que não se acaba com o tráfico cortando o pé de maconha com facas guinso. Melhor que o posicionamento dele, só o de Gilmar Mendes, que propôs descriminalizar todas as drogas para os usuários. Afinal, nunca se sabe quando um PM pode plantar um pino no bolso de quem mora na periferia, ao mesmo tempo que nos jardins muita gente usa enema de pó diariamente, sem problema nenhum. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, gosta do Falcon, é dessa época, como eu aqui, o boneco Falcon, nos apoie para eu poder comprar meus hominhos. Quem sabe um dia poder ir ao cinema assistir um filme do Falcon, do Comandos em Ação, do G.I. Joe, que é a mesma coisa. Nos apoie. Aqui no primeiro comentário tem o nosso Apoia-se, que é o melhor deles, né? Recorrente, todo mês ali, você pode... R$5, 10, 20, 30, 40 e vai, não vai ficar te enchendo o saco, vai doando pra gente, é muito importante pra gente manter a nossa estrutura. Tem também o nosso Pix, nosso Apoia-se, nosso PayPal, nossa conta corrente, tem um monte de coisa, já falei, repetido até, né? Tem aqui também o botão do Seja Membro no YouTube, moleza, torne-se membro, apareça nas lives como membro, faça seus aniversários ali com a gente, nas lives, no chat. E também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que criticou o filme da Barbie sem nem mesmo assistir, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram.